O que você faz com um mentiroso? Não confie nele mais do que puder investigá-lo. Aqui vai uma mentira. Nós temos a Septuaginta. Não, não temos. Pretendo aprofundar nisso em outro vídeo, mas por enquanto, apenas saiba que o que eles chamam de Septuaginta é supostamente um Antigo Testamento grego misturado com apócrifos que teria sido produzido por 72 tradutores em Alexandria, no Egito, a partir de 285 a.C. Então, a história diz que Jesus e os apóstolos usavam o Antigo Testamento da Septuaginta, não o hebraico. Aqui está o problema. Não existe cópia alguma em qualquer lugar que apresente mais do que algumas poucas palavras gregas do Antigo Testamento. Você não conseguiria fazer uma Septuaginta com isto aqui. Veja este livro aqui. Esta é a cópia da Septuaginta com apócrifos que eu obtive no seminário Fuller. É de 1851. Não é a Bíblia que Jesus usou. Este é o Codex Vaticanus misturado com o Codex Alexandrinus. Ninguém data qualquer um destes como antes de 350 a 450 depois de Cristo. Meus professores diziam: sua Septuaginta não é a melhor versão. Você precisa do texto crítico. Tudo bem. Está vendo este livro? Eu acabei de conseguir. É o texto crítico Ralph Hanhart, Septuaginta de 2006. Foi ligeiramente atualizado a partir da edição de 1935. Jesus também não usou este livro. Na verdade, ele é uma mistura dos códices alexandrinos, vaticanos e sinaíticos. Mais uma vez, trata-se de manuscritos de pelo menos 3 séculos depois de Cristo, não antes. Ele é também parcialmente baseado em algo chamado Exapla. E isso nos leva a um mentiroso chamado Orígenes. Acredite, é bem possível que um único cara tenha originado a bagunça chamada Septuaginta na forma como a conhecemos atualmente, que é a encontrada nos códices alexandrinos, vaticanos e sinaíticos. E essa origem é o mentiroso Orígenes. Tenha muito cuidado quando você estuda Orígenes. Não creia em nada que não se possa provar. Orígenes é o pai das Bíblias modernas e duvidosas. Ele viveu por quase 70 anos, algo entre 184 e 254 depois de Cristo. A maior parte de sua vida foi em Alexandria, no Egito. E seus últimos 24 anos foram em Cesareia Marítima, 112 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Foi onde ele montou a Exapla. Falarei mais sobre isso depois. Segundo o filhote de cachorro do imperador Constantino, chamado Eusébio, que em 203 d.C. era um jovem com 18 ou 19 anos de idade, Orígenes reiniciou a escola catequética de Alexandria, que foi uma escola de exegese e teologia, como um seminário. Orígenes se tornou extremamente popular. Eu costumava suspeitar que a única maneira de Orígenes escrever a quantidade de livros que dizem que ele escreveu é se ele tivesse contado com o auxílio de estenógrafos, no mínimo 7. Os Mormons fizeram isso com Joseph Smith e Brigham Young. Bem, eu descobri que ele fez exatamente isso. Um rico cristão chamado Ambrósio cedeu pelo menos 7 estenógrafos a Orígenes, 7 escribas à mão para produzirem seus livros, além de mulheres copistas, de modo que ele poderia simplesmente falar e eles escreveriam imediatamente. Foi assim que ele escreveu mais de 2.000 livros. Por isso Orígenes era popular. Mas Orígenes também era elitista. Orígenes acreditava que alguns conhecimentos, ou melhor, muitos conhecimentos, só podem ser alcançados por estudiosos de nível superior e pelos iniciados em seu culto religioso privado. Sabemos disso mediante seus próprios escritos e os escritos daqueles que disseram crer em seus ensinos. Madame Blavatsky, que fundou o ocultismo teosófico, disse em seu livro Por Trás do Véu de Ísis: Orígenes, que pertenceu à escola dos platônicos alexandrinos, declarou que aos 70 anciãos Moisés comunicou, além dos ensinos da lei, alguns segredos muito importantes das profundezas ocultas da lei.
A esses, ele ordenou que transmitissem isso para as pessoas que considerassem dignas. Ela também escreveu que Orígenes e Clemente de Alexandria, que o antecedeu, eram bem versados em simbologia pagã ao iniciarem suas carreiras como filósofos. Eu descobri que, se visse um estudante que se mostrasse promissor, Orígenes lhe ensinava geometria e também filosofia. Walter Walsh, na obra A História Secreta do Movimento Oxford, acho que é de 1897, revela que na Igreja de Alexandria, os alunos catecúmenos eram ensinados em todas as doutrinas da fé cristã, sendo que muitos deles eram instruídos por seus professores em doutrinas ocultas que deveriam ser praticadas reservadamente. Essas doutrinas ocultas de Clemente de Alexandria antecederam Orígenes, que ensinava ser válido mentir para os estudantes se eles não fossem dignos ou preparados para os segredos mais profundos de Deus. Então, aqueles que Orígenes não considerasse dignos podiam ser deixados no escuro ou serem enganados, pois somente os eruditos ou os espiritualmente desenvolvidos eram aptos a aprenderem as doutrinas esotéricas ocultas. Trata-se das mesmas doutrinas ocultas que foram introduzidas na Inglaterra quando centenas de padres secretamente ordenados foram infiltrados entre os protestantes em 1800. Aqui mesmo, na página 161, lemos: em 22 de novembro de 1894, nós, ou seja, os católicos, ouvimos que atualmente existem 800 clérigos da Igreja da Inglaterra oficialmente ordenados pelo Dr. Lee e seus cobispos da Ordem da Reunião Corporativa. Em outras palavras, eles eram católicos reordenados secretamente como protestantes. E essa tem sido uma grande doutrina da Ordem dos Jesuítas desde sua fundação na década de 1540 até os dias atuais. Mas espere aí. Orígenes também não nos deu aquele texto erudito chamado Hexapla, um Antigo Testamento de 6 colunas em hebraico, com 3 diferentes traduções em grego e a Septuaginta? Um dos meus amigos me disse, ele parecia o tipo de pessoa que preservaria o texto em vez de mudá-lo. Está correto. Ele parecia esse tipo de pessoa, mas suas doutrinas ocultas lhe autorizavam a assumir o que realmente cria e estudava somente para algumas pessoas da elite, enquanto mentia para aqueles que considerava indignos. Perceba como isso se desenrola. Conforme falei agora há pouco, Orígenes fez um livrão com 6 Antigos Testamentos completos. Era tão grande e tinha tantas páginas que apenas um exemplar dele foi feito, tendo levado mais de 20 anos para ficar pronto. Aqui vemos como ele era. Para caber em todas as colunas, apenas 1 ou 2 palavras poderia estar em cada linha. A coluna 1 era hebraica, escrita com letras hebraicas. A coluna 2 era o mesmo hebraico escrito com letras gregas. A coluna 3 foi uma tradução do hebraico para o grego feita por Áquila, um convertido ao judaísmo. Estudiosos dizem se tratar de uma tradução tão literal, mas tão literal, que em alguns trechos chega a perder o sentido ao ser transposta para o grego. Foi feita entre 120 e 130 DC. A coluna 4 já era um grego bem distinto, traduzido do hebraico por Símaco, entre 170 e 200 DC. A coluna 6 foi uma tradução livre, feita por Teodócio. Estudiosos judeus dizem que ele não sabia hebraico e provavelmente apenas adaptou uma outra tradução grega. Ele escreveu no mesmo período de Símaco. Então chegamos à coluna 5, que foi feita por Orígenes. Todos os textos a respeito disto dizem que esta coluna era marcada com um O, de Orígenes, não com 70 de Septuaginta. Orígenes passou algumas décadas trabalhando neste imenso conjunto de livros. Ele usou 2 sinais comumente conhecidos na grafia grega alexandrina, chamados asterisco ou metóbelos, e obelisco ou óbelos.
Ele usou o asterisco na quinta coluna para indicar os trechos do hebraico que não se achavam na Septuaginta. Quando isso ocorria, ele geralmente completava tirando da versão de Teodócio. Já o obelisco, ele usou na quinta coluna para sinalizar o contrário, ou seja, quando determinada palavra estava na Septuaginta, porém não no texto hebraico. Durante esse grande projeto, ele também escreveu comentários nos livros da Bíblia, coisas como ensinos e homilias. Neles, ele claramente disse que se algo não está no texto hebraico, seu substituto no grego alexandrino está errado. Mesmo assim, Orígenes não teve receio de mentir quando lhe foi conveniente. A teoria textual de Orígenes parece ótima até aqui. Sua quinta coluna recebeu palavras ausentes no grego alexandrino, e ele fez questão de indicar a falsidade das palavras do grego que estavam ausentes no hebraico. Mas, voltando a falar sobre a Alexandria, algumas pessoas da época acusaram Orígenes de bajular os judeus e sabotar a Bíblia alexandrina. Isso o colocou em apuros, pois as igrejas protocatólicas pensaram que ele estivesse abandonando o Antigo Testamento com apócrifos usado por eles. Os hebreus não usavam apócrifos, de modo que aqueles que se guiassem pelo texto hebraico teriam de abandonar os apócrifos com suas falsas doutrinas. Eles acusaram Orígenes de trair sua religião, o que não deixa de ser verdade. Ele só não falava o que achava com todas as letras porque poderia ser excomungado de sua igreja. Então, no fim dos anos 230, ele teve a oportunidade ideal para publicamente expor toda a farsa. Um viajante convertido chamado Júlio Africano escreveu para Orígenes. Ele nasceu em ou perto de Jerusalém e falava e lia hebraico, latim e grego. Ele descobriu que o Antigo Testamento alexandrino continha coisas que não existiam no hebraico. Por isso escreveu para Orígenes. Agora veja que engraçado. Africano, basicamente, falou tudo o que Orígenes já sabia. E Orígenes, por sua vez, queria que a carta se tornasse pública para afastar qualquer suspeita de sobre si. Ele resolveu inverter tudo o que disse no passado e mentir para tirar o corpo fora. Orígenes disse que os antigos anciãos judeus esconderam a verdade e que por isso a Bíblia hebraica não possui alguns textos. Orígenes disse que o texto grego é a verdadeira Bíblia, que Deus a revelou em grego, mesmo esse texto tendo lotes de palavras, capítulos e histórias ausentes no hebraico. É sério isso? O mesmo Orígenes disse que Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Escritura Sagrada intencionalmente mentiram em certos trechos da Bíblia, de tal modo que só os mais habilidosos e inquisitivos podem discernir o que é verdade do que é mentira nela. Você não pode simplesmente confiar nesse cara. Ele só podia ter mais de uma personalidade, no mínimo 3. Aqui está a linha inferior. E aqui está a quinta coluna da hexápla de Orígenes. Com ou sem asteriscos e obeliscos, o fato é que ela foi copiada e espalhada como o verdadeiro Antigo Testamento grego e seus apócrifos. Eu te disse que Orígenes era popular. Ele gozava também da confiança do povo. Orígenes foi a origem. Ele não diferia muito de um pregador atual que endossa a Bíblia de Lanza ou a Bíblia A Mensagem. No fim das contas, as pessoas seguem seus líderes como ovelhinhas alegres e saltitantes. Deixe-me resumir. As pessoas continuam copiando a quinta coluna de Orígenes porque confiaram em Orígenes. Só que nenhum dos alexandrinos tinha uma forma consistente de copiar as escrituras ou mesmo de identificar uma escritura verdadeira. Eles não tinham padrões definidos. É assim que o texto alexandrino chegou onde está hoje. Para que tenha uma ideia, é impossível pegar 3 Bíblias alexandrinas, como os códices alexandrinos, vaticanos e sinaíticos, e harmonizar seus textos. Nada disso chega aos pés do hebraico. Dê só uma olhada nisto.
Trata-se de um facsímile fotográfico de um códice hebraico datado de 1008 d.C. Foi mantido numa sinagoga em Leningrado. É uma das primeiras cópias do texto maçorético ainda em existência. Veja isto. Não é lindo? Todas estas marcações que você verá em torno do texto, aqui, aqui e aqui, foram feitas para blindar a escritura com todos os tipos de notas técnicas. A escritura foi cuidadosamente escrita. Eles contavam linhas, letras, espaços. Tudo tinha que combinar com a cópia anterior, razão pela qual, quando olhamos para os poucos pergaminhos do Mar Morto que foram copiados razoavelmente bem, ainda que não façamos ideia de sua procedência ou de quem os copiou, eles se mostram quase idênticos, letra por letra. Isto tem procedência conhecida. Sabemos de onde veio. Em 1008 DC, Samuel ben Jacob foi para o Cairo, no Egito, e copiou o códice de manuscritos escritos por Aaron ben Moses ben Nasher. Isto não foi feito por um monte de gente. Samuel ben Jacob, sozinho, escreveu as consoantes, as vogais e as notas maçoréticas. Foi algo incomum. O verso do códice tem marcações e notas de cada mancha, raspagem, marca e a simetria do texto. É incrível. Sabe por que há uma diferença tão grande entre o Antigo Testamento alexandrino e o hebraico? Porque estes caras realmente criam estar lidando com as palavras de Deus. Eles nem sequer escreviam o nome de Deus sem antes se lavarem e fazerem uma oração. Você jamais verá uma cópia maçorética com uma linha contendo parte de 1 Crônicas e parte de Neemias, conforme vemos nos Sinaíticos. Não. Eles temiam a Deus. Eu não acho que Orígenes temesse a Deus. E também não acho que os criadores dos Sinaíticos temessem a Deus. Mas as pessoas que copiaram as palavras preservadas de Deus temiam a Deus. É por isso que eu confio na minha Bíblia King James. Ela não só notoriamente veio de manuscritos copiados por pessoas tementes a Deus, como vem sendo testada, experimentada e provada através do fogo por mais de 400 anos. A fé de milhões foi aprimorada por ela, e foi confiando nela que eles serviram a Deus fielmente e receberão suas recompensas no céu. Há uma diferença fundamental entre os cristãos crentes no texto tradicional e aqueles que confiam nas traduções modernas. O povo do texto tradicional ampara sua fé nas palavras das Bíblias do texto tradicional. O povo das traduções modernas amparam suas dúvidas em suas Bíblias. Pessoas como eles intimam você a duvidar como eles. Eles querem que você duvide do texto tradicional e creia no que eles duvidam. Pessoas como eu estão te dando razões para crer no texto tradicional e duvidar do que os demais duvidam. No fim das contas, eu apenas te apresento a questão, cabendo a você fazer sua escolha. Fé ou dúvida? A escolha é sua. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.